Não, e na real rola, né? Tipo assim, esses Salt dois Hero jogos... tem todos. Eles têm coisas dos filmes, Sim. os planetas, né, que a gente Se vai ter visita. alguma coisa no período imperial, você pode ter Sal certeza que o Sal Guerreiro. Guerreiro vai estar lá. É. Pode ser Como quadrinho, chama pode o ser ator? livro, Muito bom. o Forrest Whitaker, vamos ver Whitaker. assim. É. Pode ser quadrinho, pode ser Whitaker. livro, pode ser jogo, pode ser série. Sempre tem ele Sal lá. Guerreiro tá sempre Com lá. aquela assim. voz dele. Save the Rebellion! Save the Rebellion! Lies! Dois. Ele no Rogue One tá biruta. Birutaço, sim. birutaço. Ele tá biruta, muito e bom. é legal que toda essa... Como ele aparece em tudo do universo expandido, você vai vendo como ele tá enlouquecendo, assim. Por exemplo, ele aparece em The Bad Batch, ele ainda tá meio são. Aí começa a aparecer no Fallen Order, você fala, tá, ok, tá meio estranho já. No Tá começando- Andor. Aí, no Fallen Order você pula... Fallen Order você pula pra Andor e Rogue One. Você fala, meu, esse cara endoidou. Ele já tá- Ele ficou birutão, assim. Ele tem muito síndrome de perseguição, né? Sim. Que estão atrás dele. Sempre estão atrás E dele. ele aparece nas coisas dentro do Clone Wars, né? Sim, ele tá na terceira temporada de Clone Wars, o arco de Onderon, ele já tava lá. E é aí que ele começa a endoidar, porque nesse arco a irmã dele morre. Sim. E ela era líder, ele não era líder de nada. Uhum. Tipo, em Clone Wars, eles estão lutando contra os separatistas e é a irmã dele que tá liderando tudo. E a irmã dele morre, aí ele se torna líder. Bom, pegou o manto né? da irmã. E aí ele já começa a ficar meio doidão. Porque ele começa já a atacar civil, tipo... A grande questão do Sal Guerreiro, além dele ter enlouquecido, é que ele queria ferir o Império meio que a todo custo. Os fins justificam os meios, Então, né? ele explode lugares inteiros, assim. Ah, mas tem um monte de civil lá dentro. Ah, mas eu matei um monte de Stormtrooper também. Entende? Ele é o Thanos. Então, ele entra nessa métrica. Ele entra nessa métrica. O cara... Ah, não. E é muito não. chocante. Quebrei o meu Boba Fett. Ah, você tá quebrando... Arrancou sua cabeça, quebrou o Boba Fett. O que tá acontecendo, cara? Não sei o que aconteceu aqui, cara. O que tá acontecendo? Você quer conversar? Não. Quer um Vou deixar abraço? aqui. Quer um Eu fiquei abraço? triste agora. O meu Boba Fett da Iron Studios aqui, ó. Iron Studios. É bonito esse Boba Fett. bonito. Demais. Muito bom mesmo. Incrível. Eu queria fazer uma pergunta pro Marco, voltando na dublagem. Cara, tem uma dublagem muito especial no mundo do Star Wars, que são os droids. Principalmente os droidzinhos, os droids B1. Os B1. Os B1s. B1. Como que foi fazer a dublagem dos B1? Que eles são muito clássicos, né? Tem muita fala muito engraçada Que em deles. português Eles são é muito melhor do cômicos. que em inglês, Em cara. português é Em melhor. português é Inclusive muito eu falei melhor. no vídeo de primeiras impressões que tem uma frase que eu amei, que é logo no começo, que o B1 tá assim... O Calca tá escalando, ele vai chegar... Não é possível, cara. Não é possível um negócio desse. Fica sem cabeça. O Calca ele tá chegando no B1 assim, e o B1 tá num precipício e tem uma puta vista. E o Calca tá embaixo dele e o B1 começa a falar, cara, que vista linda essa aqui, né? Que É um bom que trabalho tranquilo. É, um trabalho tranquilo. Que bom que eles me botaram aqui. Se eu crescer na vida e for promovido, eu vou botar alguém pra trabalhar aqui também. Mas aí eu vou perder essa vista, né? É um dilema mesmo. Aí o Cole sobe e mata ele, aí ele fala, dilema resolvido. É muito bom, cara. E aí eu queria saber como que foi essa experiência de dublar esses personagens tão marcantes, que são engraçados. A marca e os deles fãs é que eles são gostam. engraçados, né? Eles Uma são das bobos, né? maiores preocupações. Capricha na resposta que eu vou ao banheiro. Agora com você, valeu, falou. Acho que foi uma das maiores preocupações da produção do original, assim. Eles foram isso muito veio de lá. categóricos. Isso veio Cara, esses personagens já tem uma referência muito clara pra Sim. eles. Então a gente quer que seja igual. Na língua de vocês. Então, eu acho que foram 2 levas de teste pra droid. Ah, é? Primeiro veio um grupo, aí eles já deram um retorno falando, tá, beleza, isso aqui é esse caminho mesmo, agora tais coisas tem que mudar. Então, porque é isso, né? Eles são droids, mas não devem soar tão droids. Isso, eles têm E personalidade, eles são engraçadinhos. e isso também é muito legal, né? Assim, os Stormtroopers, cada um tem uma personalidade. Cara, Sim, você não isso acha é maravilhoso. fantástico quando você acha... No jogo mesmo, quando você tá vendo Stormtroopers e você começa a ouvir eles conversar sobre qualquer coisa. Sim. Tipo, você viu tal coisa nova que... E tem um que é mais medroso, tem um que, não, eu vou lá e resolvo e tal, não sei o quê. Peraí, eu Os acho que eu vi um B1 são assim também. fantasma. Não existem fantasmas. Cara, eles estão conversando, trocando, eles estão trabalhando. Cara, esses diálogos pra mim são os melhores. No Fallen Order, quando se você tem a paciência de passar perto de todo mundo enquanto você tá aprendendo a escalar, aquela parada ali, tem diálogos maravilhosos, assim. Então, isso foi muito
complicado porque tinha um tom muito claro que eles queriam. Sim. Então ajustar isso era muito difícil e era difícil manter isso durante a gravação. Mas Cara, a galera segurou legal. Marco, você como diretor de dublagem, eu queria saber especificamente sobre os ecos. Que tanto os ecos da força? Isso, tanto no primeiro jogo, no Fallen Order quanto no Survivor, o Cal tem um poder que é a psicometria, que ele consegue ver a memória, com aspas, dos objetos. Ele consegue ver o que aconteceu pro objeto estar ali naquele momento, quem usou o objeto. E como é que funciona a dublagem? Porque são cenas muito específicas. Tem cena que é só uma conversa, tem cena que é um quebra-quebra. A legenda é tipo Padawan Jedi misterioso. Corajoso. Não fala, tem nem nome o personagem. Incursor medroso, Stormtrooper, não sei o que lá. Só pra dar um contexto a mais sobre aquele mundo, né? Como é que funciona a dublagem disso daí? Como é que chega pra você assim, ó, essa cena aqui é um quebra-quebra, então você precisa... Eu posso fazer um Stormtrooper medroso? Não, isso sim. Isso aí é característica das personagens. Certo. O personagem chega como o Stormtrooper medroso. O Stormtrooper campeão. Mas aí você que tem que estabelecer a parada ali. Ele não chega falando pra você, ó, esse momento aqui, o Stormtrooper medroso, ele tá chorando, sei lá, alguma coisa assim. Não. Assim, tudo é arquetipado. Tudo é arquetipado. Então, esses detalhes chegaram. A gente sabe que você tem o B1 Commander, você tem o B1 Rarezinha. Então, esses arquétipos são mantidos. O problema é que a gente comentou no início. Game é um quebra-cabeça. E aí, realmente... Você vai montando. Você não sabe muito bem até que você fala... Ah, entendi. Aqui é Eco da Força. Eu lembro... isso que eu ia falar agora. Porque eu lembro que quando... Que eu tô jogando ainda o jogo... você nem sabe quando é o Eco. É isso que eu ia perguntar. Se você sabe. Porque tem um momento muito específico, eu não vou dar spoiler, que é um Eco da Força que tá rolando um quebra-quebra, assim... Você escuta poder, você escuta tiro e tal. E aí que você pega a cena e você fala, isso aqui provavelmente é um eco, não tá especificado pra você? Não necessariamente, assim? não. Mas isso, a análise prévia do material é exatamente por conta disso. Porque é um recortezinho, né? Você vai ver um recorte de uma cena acontecendo e é uma porradaria. E assim, aquela nada. história, por exemplo, será que o Eco da Força é realmente uma coisa simplesmente aleatória? Ou se você é aquele jogador chatíssimo, que vai ler toda a enciclopédia, que vai ler... Será que essas coisas não se conectam demais? Então, esse cuidado... Eu sou esse jogador Pois chatíssimo. entendeu? E não é verdade? Sim. E eles deram um upgrade no Eco da Força. Alguns aparece, tipo assim, se forma o cara na sua frente, você enxerga o que aconteceu lá em uns vultos, assim, né? Então... No primeiro, acho que era só uma nuvenzinha, né? Ficava só a nuvenzinha em volta tem as nuvenzinhas, mas às vezes eles tomam uma pegada mais realista e aí o qual vê se formando na frente dele as pessoas e vê o que aconteceu lá, né? Sim. Pra uma história tão rica como o de Star Wars, o diretor tem que ter um conhecimento prévio disso, lógico. Mas além disso, como a coisa é desconstruída, o diretor tem que ter um cuidado, o diretor que vai fazer a localização tem que ter um cuidado muito grande, porque esse personagem tem essa nuance e ele tem essa voz. Eu não posso colocar qualquer voz. Então eu tenho que colocar uma voz aproximada daquilo, porque veste aquela figura... E eu tenho que colocar alguém com a capacidade de fazer a interpretação daquela forma. Então é um quebra-cabeça também muito grande, porque às vezes você tem a voz, mas você não tem a interpretação necessária. Às vezes você tem a interpretação, mas não tem a voz. E você precisa encontrar um caminho. Ou pegar alguém que você acha que tenha potencial para isso e falar assim, não, eu vou apostar na voz dele e a gente vai ficar aqui e vai fazer essa interpretação acontecer. E eu queria elogiar a dublagem, porque assim, você pega o Cal Kestis, nosso querido amigo Yuri, tem uma voz maneira. É uma voz maneira, jovem, maneira. O vilão também tem uma voz maneira, então você não está mais sozinho nessa, entendeu? Você tem um adversário à altura. Ele tem a mesma pegada descolada, na medida do possível, do Cal Kestis. Até porque... Bom, não vou falar mais nada. Bom, cara, a primeira batalha com esse cara é insana.
E ele tem uma voz meio Sasuke, assim, eu achei. Meio, muito bom. Meio anti-herói, muito assim, de bom. qualquer anime, assim, sabe? O Sasuke, sei lá, qualquer outro personagem. Cara, o jogo é muito bom. Tem algumas coisas que eu fico me lembrando, tipo assim, quando você chega na cidade primeira vez, é muito Velho Oeste, sabe? Ah, sim, tem um bar. Aí tem um bar e o cara jogado pelo bar, o sapinho lá, e você fala, o que tá acontecendo? Vai lá, Cal, defende o sapinho. A Kaiji no bar com as pernas pra cima, chapéuzão Sim, assim, ó. E ela manda você muito passar. Velho A primeira vez Oeste. que você passa perto dela, ela fala: sai daqui, sabe? Tipo, pega minha bebida. Muito E Velho outra Oeste. coisa legal, né, do Survival, pra mim, foram os droids novos, tipo a Z. Pra mim é uma coisa... Sim, a que Z é muito personagem engraçada, né? Delicioso, delicioso. E, pô, era um droid né? Mas era um droid especial, não é qualquer droid. Exato. E você viu, já... Essa é uma boa pergunta, Marco. Tem um personagem muito especial, que é o cara, eu não lembro o nome dele, mas é o pescador, que pega os peixes. Ah, eu só vi a missão da menina falando pra mim ir lá. Você não viu, hein? Mas eu não fui lá. Cara, toda vez que você encontra esse cara, você vai nele, ele Ela tá num fala. barquinho, ele é bem baixinho, e aí ele fala, eu vou pegar agora um peixe, e ele tá com uma voz de marujo, sabe? Aí ele vai pegar o peixe e tal, aí ele vai lá, pega o peixe, joga, e aí ele pergunta se você quer ouvir a história dele, e ele sempre tem uma história, e cada vez que você encontra, ele continua a história dele. A história dele é uma grande história. Ele vai Tem contando um pouquinho de cada como vez. chama a baleia do Rebels? Que Spurgles. Então, tem até uns Spurgles. Ele conta uma história que ele viu os Spurgles e tal. Muito foda. Não e cheguei nele. E ele é muito engraçado, o jeito que ele fala. Você lembra desse personagem, Marco? É um pescador que ele pesca peixes e ele conta a história que ele... Histórias de pescador. História de pescador Eu mesmo. não lembro o nome do personagem. Não lembro, eu vou procurar aqui. Eu cheguei só na parte do jogo onde a personagem fala pra mim ir lá nele, mas eu não É fui porque né, nele. esse tem muita personagem. Então, ele é Muito missão personagem. secundária. Não, e ele é Vários. muito secundário. Assim, ele não é nenhuma missão, sabe? Você encontra ele de vez em quando pelo mundo, e aí você fala com ele e pega um peixe que bota lá no bar e ele conta a história dele. É isso. Ele ele não tá faz sozinho, nada. só ele É mesmo. só ele, Não ele tem sempre. ninguém acompanhando. E é engraçado que ele não se explica, mas ele tá em todos os planetas. Simplesmente ele viaja entre os planetas, entendeu? E ele tá lá pra pegar os peixes. Tem uma personagem muito legal. Não vou entrar em spoiler sobre ela, mas você encontra ela no deserto. E ela é uma tipo, florista, assim. Sim, Billy. E ela é muito fofinha. E o diálogo dela com o Cal é fantástico. Ela cuida do jardim, né? Isso, substitui a coleta do Gris. Porque você vê que ele não quer ser grosso com ela. Que ele... Mas espera aí, uma florista no deserto? Você tem certeza que essa é uma boa ideia? Cheio de cuidados, né? Pra falar com ela. E depois que você sai andando, ele fala com o BD. Tipo, onde já se viu o BD? Uma florista no deserto. Ela tá muito perdida. Só que com ela, ele é cheio de... Você não quer... Meu amigo tem um bar. Eu vou fazer isso. É muito bom, é muito É bom. muito... É. E nesse jogo, como ele teve uma expansão muito grande de missão secundária e tal, deve ter sido muito mais difícil trabalhar na direção de dublagem desses personagens, porque no Fallen Order tinha aí os personagens secundários tinham umas características, mas ficava muito em volta Era mais do grupo linear. principal. Agora, a Kaiji, por exemplo, que é a pistoleira da Sim. parada, ela é uma personagem que ela fala bastante, ela tem um peso ali, porque ela é meio cowgirl, assim, então ela anda literalmente segurando no cinto, batendo espora. Deve ter sido muito difícil, porque, por exemplo, tem ela, tem Billy, tem um monte de personagem agora com muita personalidade que fala bastante. Foi isso que eu comentei antes, assim, essa questão da tipologia, que eles investiram muito pesado nessa parte da história, assim. De você realmente ter personagens que são interessantes de você encontrar com eles. Não são genéricos, né? Não é só uma coisa tipo, vou falar sério, né? Tipo, tem uns jogos que você fazia umas missões tipo... vai lá e busca meu óculos que ficou em casa, você tá matando zumbi, uma loucura. E nesse caso, não. Eles São ganharam personagens um corpo. pequenos, mas eles têm profundidade, Sim, né? todos eles. Como o pescador. É o Sim. Escova. O Scova, Lembrou? lembrei. Scova, Lembrei que tem os... Muito bom o Scuba. Muito Ele é pequenininho aqui, ó. É esse aqui. Lembrei do Scova. Ele é muito pequenininho. É tipo um cara dentro de uma roupa de mergulho. É engraçado. Eu tava jogando ontem, eu tava num momento, na fase específica em Kobo, que é os planetas principais ali. E aí eu tava zanzando, voltando de onde eu tava, comecei a escutar: Ei!
Me ajuda aqui, ei! Aí uma voz feminina, ele não vai ajudar a gente, não adianta você... Sim. Não adianta você vir pedir ajuda. Não, ajuda a gente aqui, por favor. Aí você vai lá e você luta contra aquele Wampa Um Wampa de coco, assim. E eu fiquei super procurando, eu falei, meu, quem que tá chamando ajuda assim? Era um carinha, tipo... Sabe quando você faz igual no filme de criança, o cara faz assim e olha pra baixo? E eu fiquei super procurando, era um carinha desse tamanho, e ele tava gritando, ei, me ajuda. E ele fala, ele te conta o que ele tá fazendo ali, ele começa te contando um negócio muito mal, aí depois ele fala, não, era só um negócio, porque ele fala, não, a gente aqui tá caçando monstros, porque a gente tem um ringue. Aí você fala, o quê? Aí ele... Não, mas é digital, é Olo, sabe? Você fala, tá. E é legal que ele libera no bar um minigame que você... cada criatura que você mata e examina, você libera no minigame pra montar o seu exército, tipo um xadrez contra outro exército. Eu falei, pô, só vê o cara que tá fazendo rinha de bicho, cara. Não, mas é digital, a gente só estuda os dados da criatura. Eu falei, então beleza. É legal. Mas ele tava gritando de muito longe. Sim. E no fone é legal... que ele tá bem ambientado. Então você escuta bem no cantinho da audição, assim, lá no fundo. Ei! E aí você escuta ela brigando com ele, a esposa dele. Ele não vai vir aqui, não adianta você ficar gritando. Tem uma pan, né? Exato. Sim. E ela, tipo, não adianta você ficar gritando, não adianta. Aí, ei, eu vou te dar uma recompensa. Lá, não, agora talvez ele venha. Isso enriquece muito a experiência. Eu sou muito ligado em som. Muito ligado em áudio. Ó, Isso enriquece gente, muito.